Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de retina. E o nosso convidado é o Dr. Henrique Correia Terge, que é médico especialista em retina clínica e cirúrgica. Henrique, é um prazer recebê-lo aqui no programa e poder explicar um pouquinho também para os nossos telespectadores, né, a respeito da retina. O prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui podendo participar do programa com vocês. Prazer é nosso, e inclusive eu sei que você fez outras especialidades, né? O que você fez de especialidade, Henrique? Bom, foram 3 anos de oftalmologia geral, em São Paulo, pelo Instituto Soel Bujan. Lá mesmo eu me especializei em retina clínica, retina cirúrgica, fazia parte do corpo clínico de cirurgia de catarata do SUS e fiz ultrassom também, ocular. Henrique, vamos falar um pouquinho então, quando que a diabetes pode afetar o olho? Geralmente a diabetes, quando atinge o olho, ela demora de 3 a 4 anos de doença. Dificilmente um paciente que o oftalmologista descobre que tem diabetes, ele já tinha diabetes, ele não sabia que tinha diabetes. Então ele já chega para você, já sabe que tem um tempo de doença. E a gente costuma a cada 1 ano ir avaliando. Geralmente de 3, 4, 5 anos que ela começa a manifestar no olho. No olho, né? Olho. Uhum. Vamos explicar um pouquinho, se você puder, o que vem a ser a retinopatia diabética. Tá. A retinopatia diabética acontece o seguinte: a diabetes ela causa alterações vasculares dentro do olho. O que quer dizer com isso? O fluxo sanguíneo começa a ficar deficiente, começa a faltar oxigênio. Começando a faltar oxigênio, começam a chamar mais vasos sanguíneos para o olho, e esses vasos sanguíneos, que são vasos incompetentes, começam a extravasar sangue na retina e, consequentemente, vai causando a retinopatia diabética, que são os pequenos pontos de sangramento na retina. Na retina, né? Isso. Isso não quer dizer que toda pessoa diabética vai ter problema com os olhos ou não? Como é que é? Não, isso não quer dizer, tá? Mas a gente sabe que se não controlar a doença, 60%, 70% das pessoas provavelmente vão desenvolver retinopatia, alguma forma de retinopatia diabética. E no tratamento da retinopatia diabética, como que vem a ser, Henrique? Bom, a partir do momento que é diagnosticada a retinopatia diabética no olho, tá? A gente começa a pesquisar a forma de inibir o crescimento dos vasos sanguíneos, que são os principais vilões da diabetes dentro do olho. Então, a primeira forma que nunca pode ser esquecido pelo paciente é um controle rigoroso da doença, tá? Não adianta nada, a gente não serve para nada se o paciente não controlar a diabetes. A partir do momento que o paciente faz um controle da diabetes, nós vamos buscar as principais formas de tratamento, que é o laser, tá? O laser hoje é uma das principais formas de tratamento para diabetes. O laser, ele mata áreas isquêmicas na retina, que são áreas que faltam oxigênio na retina, e, consequentemente, diminui a proliferação de vasos sanguíneos. Muito bom. Agora, uma coisa que é importante saber, que até 10 anos atrás a gente não tinha, são remédios novos que surgiram, que são a gente chama de antiangiogênicos, que inibem a formação de vasos. Tá? Esses remédios vieram para somar. Hoje eles até são tão importantes ou mais que o laser, tá? Mas eles não são um tratamento tão definitivo quanto o laser. Então a gente busca usar as duas medicações de uma melhor forma possível, que são medicações que são injetáveis dentro do olho. Inclusive, né, a cada dia que passa, graças a Deus, vão descobrindo novos medicamentos, né? Sim. E vários tipos de tratamento que só vêm a beneficiar o próprio paciente, né? Uhum. Para fazer o diagnóstico da retinopatia diabética, que exames que tem que ser feito, Henrique? Bom, o que eu costumo falar para o meu paciente, que é soberano é a acuidade visual, o quanto que o paciente enxerga. A partir do momento que um paciente que tem diabetes ele começa a perceber uma baixa de visão, a gente já pode pensar que talvez necessite de um tratamento. Só que o exame que é necessário é o exame que chama mapeamento de retina. Então a gente dilata o olho do paciente, tem que dilatar, não tem jeito, tem muitos pacientes que não gostam, mas tem que dilatar. Fazer um exame decente, né? Com certeza. E aí a gente dilata e a gente consegue analisar a retina, que é o tecido no fundo do olho, que é onde se formam as imagens e que é onde manda as imagens para o cérebro. Então esse exame é fundamental. Então, mapeamento de retina. Mapeamento, né? Isso. A idade pode prejudicar alguma coisa na retina? Bom, pensando mais em diabetes ou em todos os tipos de patologia? De uma maneira geral. Sim. Bom, a idade ela influencia principalmente
para doenças em idosos, tá? Os jovens, a não ser que eles tenham uma doença de base, como por exemplo a diabetes, que a gente já falou, ou uma hipertensão arterial sistêmica, doenças na retina relacionadas à idade são alterações de um desgaste natural do tecido que acontece com o tempo, tá? E entre elas a principal é a degeneração macular relacionada à idade. É isso aí, nós vamos conversar daqui a pouquinho, né? Acho que tem bastante coisa para falar sobre a degeneração macular. Mas vamos voltar só um instante na retinopatia diabética. O que o paciente vem a sentir? Quais os sintomas? Como que ele sabe que está na hora de procurar um médico? Bom, tem que haver uma parceria entre o oftalmologista e o clínico geral, ou o cardiologista ou endocrinologista. Então é muito importante que o colega ele saiba orientar o paciente dele do problema ocular. Então a gente recebe muito paciente que é encaminhado. Então assim, descobriu que tem diabetes, vai no médico endocrinologista, no cardiologista, no clínico geral, no nefrologista, e o oftalmologista é importante, faz parte, tá? Então assim, geralmente são pacientes que são referenciados pelo colega. Tá? Certo. Mas o mapeamento de retina... É um tratamento conjunto. Tratamento conjunto. Mas o mapeamento de retina é fundamental. Tá? Todo oftalmologista tem que poder, pelo menos a cada 1 ano, 2 anos, orientar o paciente está fazendo. Às vezes é a primeira vez que o oftalmologista que descobre também. Henrique, eu gostaria que você comentasse também, como você acabou de comentar, a degeneração macular, né, relacionada à idade. Só que antes, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico oftalmologista Dr. Henrique. Henrique, então antes dos comerciais, eu perguntei para você se poderia explicar o que vem a ser a degeneração macular relacionada à idade. Pode ser? Pode. Inclusive, parece que você trouxe, né, algumas imagens aí para mostrar para os nossos telespectadores. Isso, eu trouxe 2 imagens que eu acho que é importante para quem está assistindo o nosso programa entender um pouco da área do olho que nós estamos conversando. Porque o fundo do olho é uma coisa muito abrangente, então nós vamos explicar um pouco. Então eu coloquei essa imagem que mostra um olho cortado ao meio, né? E lá atrás, onde nós vemos aquela linha amarela, ela é o nervo do olho, tá? E o fundo do olho todo é a retina. Tá? Então na outra imagem que a gente tem é uma retina normal. Então olhando aqui a imagem nós vamos ver a bolinha amarela então, que é o nervo, os vasos sanguíneos, isso é um olho normal, e a mancha escura, que é a área mais importante da retina. Ela faz parte da retina e chama mácula. Certo. E é nela que se formam as imagens de definição, cores, que você consegue entender o que você está vendo. A retina toda enxerga, mas para você olhar e ver o que você está enxergando é a mácula que funciona. Tá certo. E quais seriam as causas, né? Por que acontece a mácula? Bom, a degeneração macular, ela chama-se com a idade, porque a gente sabe que é a partir de mais ou menos dos 70, 75 anos que é mais comum aparecer essa degeneração, esse desgaste da mácula. Alguns sinais já começam a se manifestar antes, com 55, 60 anos, alguns fatores que indicam que o paciente pode vir a ter a doença, mas a manifestação mesmo, ela acontece mais tardiamente, tá? É uma doença que causa uma baixa de visão muito importante da visão de definição. Então o paciente começa a queixar no primeiro momento da distorção de imagens, né? Que ele começa a ver as coisas um pouco distorcidas. Depois ele começa a perceber uma perda de visão, uma dificuldade de ler, uma dificuldade de enxergar de longe. Então isso vai definindo as causas da degeneração da mácula, tá? E, Henrique, o tratamento, como seria o tratamento? Eu sei que tem várias formas, né, de tratamento, mas de uma maneira geral, o que você diz? Bom, assim como na diabetes, né? Hoje o tratamento são as medicações injetáveis dentro do olho, que eram medicações que até 10 anos atrás a gente não tinha tratamento. Bom, para entender o tratamento, a gente tem que entender que a degeneração ela chama também vasos sanguíneos para a região da mácula, e esses vasos sanguíneos eles se rompem, né, e causam a baixa de visão. Isso a gente pensando numa degeneração da forma exudativa. Também existe a degeneração da forma seca, são as duas formas, da degeneração macular. Tá? Bom, então assim, o tratamento da forma seca, a gente não tem muito o que fazer. Ela vai levando a um afinamento da retina, uma atrofia da retina, e a gente consegue bloquear um pouco isso com vitaminas.
Certo. Tá? A exudativa não. A exudativa ela é mais agressiva, ela é mais grave, só que o tratamento é mais eficiente. Então, se você pega no início, você consegue inibir essa formação de vasos e, consequentemente, essa degeneração exudativa. Ô Henrique, quais seriam assim, os fatores de risco na degeneração macular? O principal fator de risco é a idade, tá? E o segundo fator é a hereditariedade. Então tem uma relação familiar um pouco, né? Então a avó, os pais que tiveram os filhos podem vir a ter. Então é importante fazer uma prevenção, fazer um mapeamento de retina de frequência para a gente conseguir diagnosticar antes. Então o diagnóstico seria um mapeamento de retina? Inicial, sim, tá? Agora, para definir as formas de doença, tem que fazer os exames mais complexos. Vamos falar um pouquinho de retina? O que vem a ser o descolamento de retina? Vamos lá. Bom, o descolamento de retina é outra patologia muito comum no consultório. Acho que são as três. A gente está falando aqui das três principais patologias que a gente tem em retina, que é a retinopatia diabética, a degeneração da mácula relacionada à idade e o descolamento. O descolamento de retina, o que acontece? A retina é um tecido que vai no fundo do olho, como eu já falei. Esse tecido ele tem que estar em contato com a superfície posterior do olho. A partir do momento que surge alguma rotura na retina ou algum trauma no olho, pode haver uma rotura na retina, e aí a retina infiltra líquido de dentro do olho por baixo da retina e a retina sai do lugar. A partir do momento que ela sai do lugar, falta nutrientes, falta oxigenação e o tecido entra em sofrimento. Tá? O único tratamento nesse caso... Como que é o tratamento? Cirurgia. Não tem outro jeito. Tá? A gente até tenta o laser ele segura, ele não resolve. Tá? Não tem jeito. E é a patologia mais grave da oftalmologia. Ela, infelizmente, deixa cego mesmo se não tratar. Então, digamos assim que o tratamento resumido de uma forma geral é cirúrgico. Descolamento de retina é cirúrgico. Henrique, quando a pessoa queixa que às vezes começa a enxergar algum mosquitinho na frente, alguns pontinhos pretos, o que significa isso? Bom, é assim, dentro do olho, o olho não é oco, tá? Tem uma geleia que chama vítreo, tá? A principal causa desses mosquitinhos, quando não tem a ver com uma doença de base, a principal causa tem a ver com um pouco da idade. Essa geleia do olho, ela é grudada com a retina quando a gente é jovem. E com o tempo ela se solta da retina. Quando ela se solta da retina, ela libera algumas células e o vítreo fica um pouco inflamado. Então o paciente vê o vítreo balançando e passando na frente da retina. E aí dá a sensação que tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Isso. O risco disso é um sinal de alerta ao paciente. Quando o vítreo se solta da retina, ele pode puxar um pedacinho da retina. Então tem que passar com a gente, fazer uma avaliação e às vezes tratar com laser para não ter risco de descolar a retina num segundo momento. Então quer dizer que só para entender, para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho, esses vultos, né, esses pontinhos pretos na frente, então seria assim, digamos, um primeiro passo para o descolamento da retina ou não? Não necessariamente, porque isso quase todo mundo vai ter, senão a gente vai criar todo mundo vai ficar muito preocupado. Pessoal, por isso que eu perguntei de novo para vocês. Os mosquitinhos intensos é um sinal sim de alerta importante, tá? Mas eu acho assim, sempre que o paciente começar a ver isso aí, vale a pena passar no oftalmologista, fazer uma avaliação, dar uma olhadinha na retina, para a gente ver como é que está o olho, que é um sinal de alerta. Então tem que sempre estar olhando. Henrique, vamos reforçar, falar um pouquinho mais a respeito das causas, né, de descolamento de retina. Tá. Bom, as principais causas de descolamento de retina pode ser um trauma, tá? Então um trauma direto, por exemplo, uma bolada, um soco no olho direto. Pode ser uma causa que tem a ver com o descolamento do vítreo, que é esses mosquitinhos que a gente falou, tá? Geralmente as causas têm a ver com uma atração que o vítreo gera na retina. O vítreo é colado com a retina. Tá. Quando ele se solta da retina, ele pode levar um pedacinho da retina, faz uma rotura e é por aí que se infiltra o líquido e ele joga a retina para frente. Tá? Então, a principal causa no trauma, por exemplo, gera uma onda, né, mecânica na geleia do olho, que é o vítreo. Essa onda mecânica ela vai e volta. No que ela volta, ela pode puxar a retina junto. E o descolamento do vítreo, que com a idade acontece, em algum ponto que ele ainda está muito aderido, faz um descolamento abrupto. E aí leva um pedaço da retina. Essas são as duas principais causas. Então, digamos assim, o trauma seria a causa mais grave, né, a mais comum de descolamento de retina. O trauma e o da idade, o descolamento do vítreo. Também, né? Do vítreo. Henrique, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de retina, suas doenças, com o médico oftalmologista Dr. Henrique. E também nesse bloco a presença da Juliana, fazendo as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, é um prazer tê-la aqui nesse bloco conosco. Doutor Luciano, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Inclusive recebemos várias perguntas dos nossos telespectadores e separei algumas delas para que o Dr. Henrique possa respondê-las para nós e tirar a dúvida também dos nossos telespectadores. Isso é muito bom, né? Que bom. Henrique, então vamos começar um pouquinho. Eu acho que, se você permitir, poderia voltar no tratamento, né, da degeneração macular, explicar um pouquinho mais, porque eu acredito que é uma doença que poucas pessoas sabem a respeito. Então, para reforçar, saber um pouquinho mais a respeito do tratamento, pode ser? Sim, com certeza. O tratamento é muito importante, tá? Existem as vitaminas que os pacientes podem tomar, geralmente um comprimido ou 2 por dia. Tá? E nos casos da degeneração da mácula exudativa, reforçar as injeções de medicações que inibem formações de vasos. São injeções, infelizmente, mensais, não tem outra forma, uma ao mês, geralmente no mínimo 3 meses. Tá? E aí a gente vai acompanhando com exames específicos ao longo do... Dependendo da reação de cada paciente, né? Mas existe sim a injeção no olho, não tem jeito. Então a injeção, né, só para exemplificar, ela é feita diretamente no olho, não é isso? Exatamente. Juliana, então, se o doutor permitir, vamos fazer as perguntas, né, dos nossos telespectadores. Pode ser, Henrique? Pode. Toda pessoa diabética tem que ter retinopatia diabética? É uma pergunta boa, né, Henrique? Eu acho que para os diabéticos também não ficarem preocupados, né? Sim. Geralmente desenvolvem a partir de 5 anos de doença. São raros casos de não. Desde que a doença esteja descontrolada. Doença controlada é diferente. Aí a gente não sabe o tempo que pode surgir. Então, é o que a gente sempre comenta, né? É importante sempre fazer as revisões de rotina, procurar o oftalmologista, procurar o endocrinologista, enfim, cuidar direitinho da sua doença, né? Com certeza. Próxima pergunta, Juliana. É verdade que tem que fazer cirurgia para tratar a retinopatia diabética? Nós falamos agora há pouco, né, Sim. Henrique? A cirurgia, ela é o último passo, mas é um passo muito importante, tá? Hoje a gente antecipa um pouco a cirurgia para diabetes. A gente não deixa mais chegar em casos extremos só aí tentar operar. O que define hoje uma cirurgia são os sangramentos dentro do olho que a diabetes causa. Então, a partir do momento que sangrou uma vez, sangrou 2 vezes, começa a ter dano na retina, a gente tem que pensar assim na cirurgia para a gente antecipar e não deixar que a diabetes também leva a um descolamento. Então, a partir do momento que descola a retina pela diabetes, aí vira um caso muito grave, às vezes sem volta. Próxima pergunta, Juliana. Qual é o tratamento da degeneração macular? Inclusive, nós comentamos agora há pouco, né? Que nós conversamos, né? Vitaminas, injeções em casos da forma exudativa, já causando lesões na retina. Inclusive, né, só reforçando, explicando para os nossos telespectadores, não é qualquer vitamina que dá certo, né, no caso de degeneração macular. Então, vamos procurar um médico oftalmologista para indicar qual a vitamina correta, né, a ser usada, não é isso, Henrique? Com certeza. Juliana, mais alguma pergunta? O ato de coçar muito os olhos causa descolamento da retina? É uma pergunta boa, né, doutor? Sim. Porque, como você disse agora há pouco, o trauma, né, Isso. leva a um descolamento. Essa é uma dúvida muito comum no consultório. Muitos pacientes perguntam mesmo isso. A gente sabe que para conseguir descolar a retina coçando os olhos tem que fazer uma força muito grande. Tem que coçar muito, muito, mas é possível acontecer, mas assim, é muito raro, né? Não é frequente não. Tá? Tem mais alguma pergunta, Juliana? Doutor Luciano, por hoje é só. Ao telespectador que está nos assistindo, mande suas dúvidas e suas sugestões de perguntas para que possamos respondê-los e tirar as suas dúvidas. Isso é importante, né? Quem tiver alguma dúvida, nos envie e-mail, que nossa produção, Juliana, terá maior prazer Com certeza. em trazer para cá, né? Henrique, inclusive, antes de terminarmos o programa, eu sei que você trouxe mais algumas imagens, né? Mas para poder exemplificar para os nossos telespectadores. Pode ser? Pode ser. Na verdade, são imagens bem simples, é só para reforçar, né, para o telespectador poder visualizar mais ou menos o que nós estamos falando e nós falamos aqui. É bom, e acaba entendendo mais fácil. Isso, também. Com certeza. Né? Então, aqui, aquela hora eu mostrei a imagem da retina normal, e aqui nós estamos mostrando uma retinopatia diabética numa fase inicial. Geralmente, o paciente que chega com a história de diabetes já um pouco grave, causando baixa visão, geralmente esse tipo de imagem é o que a gente pega no paciente, que são vários pontos de sangramento,
aqueles pontinhos amarelados ali são exudatos, que também indicam o sofrimento da retina. Já observou isso, tem que ir atrás, tem que começar a tratar já, não dá para ignorar. Então, faça a prevenção, não deixa ficar esperando não, né? De jeito nenhum. E tem mais algum? Tem mais outro, uma né? imagem que te mostra uma fase mais avançada de descolamento de retina. Nessa imagem não fica bem definida se é um descolamento em consequência da diabetes, um descolamento por trauma, mas você vê que existe toda uma retração e a retina fica mais acinzentada, ela perde a coloração, né? Então indica um tecido em sofrimento. Então esse é um caso extremo, já é um caso muito grave. Certo. Doutor, infelizmente nosso programa chegou ao finalzinho. Eu quero agradecer muito sua presença, né? E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Sim. Eu agradeço muito participar do programa, foi muito bom. E o que eu quero deixar para o telespectador que é importante ele lembrar que a prevenção é fundamental, tá? Então na oftalmologia a gente não pode deixar acontecer as coisas, porque depois a gente correr atrás é complicado. A gente tem que estar todo ano olhando, acompanhando, porque a partir do momento que instala a doença, para a gente tratar, se torna muito mais difícil. Prevenção é fundamental. É o que tem de melhor, né? Principalmente se tratando de visão, não é verdade, com certeza. Juliana, muito obrigado pela sua participação também, né, com as perguntas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço a participação aqui no programa, doutor. E você, telespectador, pode mandar suas perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Então, mais uma vez, doutor Henrique, Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.